verdade, eu não sei nem quem que vai ver isso, né? Porém, cadê minha fé, né, gente? Preciso ter fé. Tô falando de fé, mas eu preciso ter fé. Tá, vai ver um monte de gente, vai ver um monte de gente, vai compartilhar, um monte de gente vai marcar pessoas, um monte de gente vai dar curtida aqui, um monte de gente vai se inscrever nesse canal. Que eu acho que nem minha mãe vai ver esse vídeo, né? Sei lá. Mesmo se minha mãe ver, eu acho que nem ela vai curtir. Mas, pra falar a verdade, eu acho que eu vou passar vergonha, né? Eu achava que eu ia passar vergonha, então o Espírito Santo vinha aqui e me dar uma lavada de cara. Claro, por quê? Porque com Jesus a gente não passa vergonha. Se eu for passar vergonha, eu vou passar falando de Jesus. Mas eu pensava dessa forma, né? Se eu fosse passar vergonha, que eu ia passar vergonha falando de Jesus. Mas, porém, todavia, entretanto, o Espírito Santo, que é meu amigo íntimo, está aqui do meu lado, comigo, gravando esse vídeo, me disse que ninguém passa vergonha falando de Jesus. Então, vamos lá, falar de Jesus sem passar vergonha, né? Então, como Jesus mandou você me amar, eu não estou usando de chantagem com isso, só estou falando a verdade. Dá um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e que, se eu ver que vocês gostaram, eu vou continuar sempre compartilhando minhas experiências com Jesus, com o Espírito Santo. Mas uma coisa eu sei, a gente vai falar de Jesus. Bota um letreiro aí de todo tamanho, escrito Jesus piscando, brilhando, porque é disso que nós gostamos, é isso que nós amamos, falar de Jesus para todo mundo, de uma forma diferente, viver a metanoia, viver esse estilo de vida, e eu espero que vocês gostem. Eu trouxe 5 coisas que você deve fazer quando você comete um erro ou quando você faz algo que não agrada ao Senhor. Eu resolvi falar isso porque o Espírito Santo me deu umas porrada na cara. Um soco, claro. Sabe quando você vai no culto e que você dá de cara com o pastor e o pastor fala tudo que você tá passando, que você pensa assim, quem contou minha vida pra ele? Então, foi isso que aconteceu. Eu cheguei no culto e tudo que tinha falado na palavra era pra mim, porque a palavra é viva e Deus sabia que eu tava precisando ouvir aquilo. E eu resolvi tomar uma atitude. Por quê? O que aconteceu? Fiz uma coisinha assim, sabe? Aquela coisinha pequenininha, errada. Pois é, Deus não gostou. Coisinha nada, pequei mesmo, porque não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Tudo vai ser julgado da mesma maneira. E o que a gente tem que fazer? Arrepender. Aí você fala, nossa, ela peca. Peco sim, meu bem, você também. Todo mundo peca. A única pessoa que desceu nessa terra, pisou nesse chão, que não pecou foi Jesus, tá? E ninguém tem teto de vida. Então, antes de tirar sua pedrinha, olha pra cima e vê que seu teto pode quebrar. Todo mundo aqui peca. A única diferença é que algumas pessoas escolhem permanecer no erro e no pecado e outras pessoas escolhem se arrepender e não cometer esse erro mais. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas, né? E assim, quando isso aconteceu comigo, o que eu fiz? Em vez de me aproximar de Deus, de me arrepender e ficar próximo, eu comecei a me afastar, a faltar nos cultos, a evitar algumas pessoas e a ficar em casa trancada no quarto no celular. O tempo que eu poderia estar lendo a Bíblia, eu poderia estar orando, eu estava no telefone o tempo inteiro conversando com pessoas que me afastavam ainda mais de Deus e eu me vi triste. Eu me vi triste e nada mais fazia sentido, porque o meu sentido, o sentido da minha vida era ter um relacionamento com Deus. E quando aos poucos eu me afastei desse relacionamento, eu me vi sem propósito. Tipo, a minha vida não fazia sentido e eu já não tinha mais o que fazer. E foi aí que eu resolvi a voltar ao meu primeiro amor. E quando eu lembrei disso, que eu fui voltando a tudo que eu vivi, a tudo que eu passei com o Senhor, eu vi que Deus estava ali de braços abertos para mim, me esperando, Ele lá de braços abertos. E eu, como é que eu tava? Com medo, fugindo dele. Pois é, esse é um erro que a maioria das vezes a gente comete. E a gente tem que parar de ver Deus, sabe, como aquele velhinho que está sentado lá em cima no trono, o tempo inteiro nos acusando, o tempo inteiro nos apontando o dedo e dizendo que a gente está errado. Mentira.
Deus não é isso, tá? Se você acha que é, mude seu conceito. E foi aí que eu resolvi gravar esse vídeo compartilhando com vocês algumas coisas que a gente deve fazer quando a gente comete algum erro ou quando a gente peca, que vai nos ajudar a estar mais próximos de Deus. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Gente, eu sempre sonhei em falar isso. Mas então, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer, tô aqui com a minha Bíblia, tá? Ela vai ser me auxiliar, como sempre. Essa capinha fui eu que fiz, caso vocês quiserem que ensine a fazer um dia, é só comentar aí que quer que eu ensino, tá? A primeira coisa é arrepender-se totalmente e contar para alguém da sua confiança. Então, vamos abrir a Bíblia lá em 1 João, capítulo 8, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, você deve primeiro se arrepender verdadeiramente. Dizer para o Senhor que está triste, que se entristeceu, quebrantar mesmo o coração, porque Deus não vai te julgar por causa disso. Os nossos pecados foram pagos lá na cruz. E através dos nossos pecados que foram pagos na cruz, é que nós temos o livre acesso com o Senhor. Então, a partir do momento que Jesus foi crucificado, criou uma ponte entre nós e Deus, onde que a gente pode entrar no nosso secreto, dobrar os nossos joelhos, confessar para Ele os nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros e os deixar. E outra coisa que também é muito importante, que pode te ajudar muito, é você contar para alguém. Ah, vou contar para alguém meus pecados, vou confessar. Não. Às vezes você tem um amigo de confiança. Eu tenho um amigo que é o Mateus, e às vezes a gente senta para conversar e a gente conta essas coisas uns pro outro. E assim, é algo que não vai passar dali e que vai me ajudar, porque quando eu cometer outro erro, ou quando eu estiver fazendo aquilo novamente e ele perceber, ele vai me ajudar. E também eu vou poder contar com ele, vou poder ligar para ele e falar: nossa, eu tô com vontade de fazer isso. Nossa, eu pensei naquilo, eu pensei em fazer aquilo. E isso vai te ajudar a não cometer mais esses erros, vai te ajudar a ter sempre alguém de confiança. É claro que você não vai contar para o irmão que você conheceu ontem, para a fofoqueira da igreja. É claro que você não vai sair contando para todo mundo, postando nas redes sociais. Claro que não. Tô querendo dizer que você precisa contar isso para alguém de confiança e deixar aquilo, porque existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Quando você se arrepende e você verdadeiramente não quer de verdade fazer mais aquilo, isso é um arrependimento verdadeiro. Quando você tem dentro do seu coração que aquilo entristece Deus, você toma nojo daquilo e não quer fazer mais, isso é um arrependimento verdadeiro. Porém, quando você fica triste, mas continua cometendo os mesmos erros, isso se chama remorso. E isso não foi perdoado, porque você vai sempre errar e vai permanecer no pecado. Olha, eu não tô aqui defendendo o pecado, não, tá? Eu tô querendo simplesmente dizer que todo mundo erra, que todo mundo peca e que você precisa deixar aquilo. É claro que você sempre vai errar, mas você precisa se arrepender de verdade e não viver essa prática, não viver no pecado. Segunda coisa é se aproximar de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, você precisa se humilhar, se arrepender e se aproximar de Deus. Quando a gente entra para o secreto, dobra os nossos joelhos, nós estamos chamando a atenção dele para nós. Quando nós vamos nos cultos, nós estamos mostrando que o pecado pode até ter nos atingido de alguma forma. Você pode até ter errado,
mas que você continua servindo a Deus e que você escolhe viver com o Senhor e você escolhe viver aquela experiência com Deus e deixar o pecado de lado. Você se arrependeu, você está próximo de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Infelizmente, às vezes, a gente se afasta, às vezes a gente se sente muito culpado e resolve ficar longe, mas isso não vai ajudar em nada, só vai te atrapalhar. A terceira coisa, evite aquilo que te faz pecar. Isso é algo muito sério. Infelizmente acontece muito na nossa juventude ou no meio de adolescentes e é algo que eu ouço muito, que atrapalha bastante. Você tem às vezes dificuldade em lidar com algumas coisas e ao invés de afastar daquilo, você continua fazendo. Você continua na roda de amigos que não falam coisas que edificam. Você continua ouvindo música mundana, você continua com aquelas conversas no WhatsApp, no Facebook ou sei lá onde, você continua vendo vídeos que não deve ver, você continua falando coisas que não deve falar. E isso não vai te ajudar a fugir do pecado, isso só vai te aproximar mais ainda do que te faz pecar. Então evite essas coisas que te atrapalham de sentir a presença de Deus, que te atrapalham de estar próximo a Ele. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vivi essa experiência logo na minha conversão. Todas as coisas que me impediam de estar próximo de Deus, eu evitava. Dava o final de semana, sexta-feira, eu fugia para casa da minha tia, dos meus tios, porque eu sabia que lá ninguém ia me encontrar, que ninguém ia me ligar, ninguém ia aparecer me chamando para sair. E isso mudou totalmente o curso da minha história, porque eu decidi evitar aquilo. E eu resisti ao diabo e me sujeitei a Deus. E quando eu me sujeitei a Deus, acabou que ele desistiu de vir atrás de mim. E acabou que o meu prazer maior foi estar na casa do Senhor, que é o verdadeiro prazer. E isso mudou totalmente a minha vida. A quarta coisa é se afastar de pessoas que te impedem de avançar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, evite essas pessoas. Às vezes até dentro da igreja mesmo, tem pessoas que nos fazem desistir, ou que nos impedem de prosseguir, ou que nos diminuem, ou que falam coisas que você fica assim, será que é crente mesmo? Infelizmente isso acontece no nosso meio, existem desviados até mesmo dentro da igreja. Então a gente tem que evitar a estar no meio dessas pessoas, porque você vai pensar da seguinte forma: tal pessoa faz, eu também posso fazer. Não, errado, tá? Porque se tal pessoa for pro inferno, você não vai junto. Me desculpe pelas palavras, mas eu preciso ser sincero com vocês. Então evite esse tipo de gente que te atrapalha de estar próxima de Deus. Evite totalmente isso. E por último, a quinta coisa é: tire algo de proveito e não o cometa novamente. Essa passagem que todo mundo conhece da mulher adúltera, está lá no capítulo 8 de João. Eu quero citar especificamente o versículo 11 que diz: seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. E em outras passagens, em várias outras citações na Bíblia, Jesus diz isso: seus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. E o que eu tiro de lição sobre isso, desses versículos, que muitas das vezes Jesus diz, é que vá e não cometa o mesmo erro. Vá e aprenda com isso e não faça novamente. Então, tudo aquilo que você fez até hoje foi de experiência. Você adquiriu experiência para que você não faça novamente. Ou para que você possa falar para alguém. Porque eu sei que todas essas experiências que eu vivi foi para que eu estivesse aqui hoje com vocês. Então, que todos os erros sirvam de experiências para você não cometê-los mais. E algo muito importante: não deixa que o inimigo fique julgando na sua mente que você errou, que você não é digno de ser filho de Deus, porque você é sim. E ele tem tentado te convencer disso. Então, se ele tem tentado te convencer disso, está na hora de você mostrar para ele o verdadeiro arrependimento, mostrar para ele que você é servo de Deus, que você conhece o Deus que você serve, que você sabe que Jesus é a ponte que te leva a Deus, a ponte que perdoa os seus pecados, a ponte que mostra que já foi consumado, que nada pode te impedir do amor de Deus. Então,
Eu espero, de verdade, que esse vídeo possa edificar a sua vida, da mesma forma que edificou a minha, e que você possa compartilhar com outras pessoas tudo isso, e que isso sirva também de experiência para você. Tudo que você fez sirva de experiência para você. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar, beleza? Beijo da Lô.